Vamos abrir nossas Bíblias no livro, podemos assentar? No livro de Ezequiel, capítulo 37. Está espelhando aí, Teresa? Eu vou espelhar aqui, porque as versões aí dão os conflitos de versões. Então, eu prefiro essa versão aqui, que ela... Amém. Amém. Então, é um texto conhecido, mas vamos lê-lo. Amém. Diz o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, e profetize, filho do homem, diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado, o espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que irei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Amém. Vocês saberão que eu sou Deus quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado pela tua palavra lida. Te peço que o Senhor fale conosco. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu espírito. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bem conhecido, né? Que o pessoal conhece como o texto de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, né? Só um pouquinho aqui. Ezequiel é um profeta que ele é pouco compreendido. Né? Para a gente entender um pouco de Ezequiel, a gente pode fazer um paralelo com um pintor muito famoso, que vocês devem
também conhecê-lo, chamado Vincent van Gogh, né? Que também foi muito mal compreendido, porque ele dizia que ele via as coisas de uma outra forma, né? E o Van Gogh dizia que via, né? É que a gente vê as pinturas dele, da natureza, enfim, as diversas pinturas dele, então ele as via daquela forma, e assim ele colocava, as pintava. Van Gogh queria ser teólogo, queria ser pastor, inclusive, o pai dele era pastor. Então, entendeu como ele deveria, então, apresentar ao mundo aquilo que ele via das maravilhas de Deus, e apresentá-las, ela dentro da sua ótica, da visão, então, que Deus o havia dado, ou dado a ele. Amém? A gente tem, né, essas obras maravilhosas. Nós estivemos, eu e uma Tereza, aqui num desses shoppings, não sei quem que teve uma exposição, acho que ainda está tendo, né, do Van Gogh. Não estou fazendo propaganda da exposição, não, mas é muito legal, porque a gente vê as obras ali de uma forma muito interessante. Tira as mãos. De Monet? Viu? Outra coisa, mas viu também aqui o de Van Gogh. E aí, então, eu estou trazendo isso, né, esse paralelo com o Van Gogh, para a gente entender que Ezequiel, ele é um profeta que, por nós, muitas vezes, né, pelos crentes, ele talvez um pouco mal compreendido, pela forma como ele traz as visões, mas ele é um profeta muito considerado pelos judeus, né, profeta considerado. E aqui ele é um profeta que ele vai estar no cativeiro. O cativeiro da Babilônia. Lembra quando eu trouxe a mensagem de Jeremias? Jeremias falando contra Israel, né, contra Judá, para que eles voltassem ao Senhor, mas o Senhor, então, ele iria ali trazer a eles podemos assim dizer, uma repreensão. Como vimos pelo salmista Davi, que trata Deus como um pai, Deus de fato é realmente este Senhor que se coloca como o pai dos seus filhos. Então, ele traz aqui não um castigo ou uma punição, digamos assim, mas ele traz algo como uma medida pedagógica, mais enérgica, de correção para os seus filhos. Tá? E, infelizmente, né, como ele traz para todo o povo, muitos foram para o cativeiro, inclusive Ezequiel. Né? Muitos que talvez não tivessem nada a ver com aqueles que estavam saindo da palavra de Deus, mas esta medida pedagógica de Deus, ele alcançou todo o povo, e Ezequiel vai estar ali no vale, ele vai estar ali no cativeiro, né, vai estar na Babilônia. Quando eu digo cativeiro, né, não necessariamente ele está preso, ele não está preso, né? Assim como muitos do povo não estão presos, mas eles estão numa terra estrangeira, num exílio, longe da sua terra. A questão não é de estar longe da sua terra, porque muitos se exilam, né? É assim que se diz mesmo, se exilam. É estranho, né? Mas muitos vão para outros países, deixam a sua pátria, mas por conta própria, porque querem, não é verdade? Muitos vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, muitos brasileiros, inclusive, né? A gente ouve falar que nesses tempos que estamos vivendo no Brasil, muitos foram para outros países, mas por escolha própria, e passam suas agruras, porque estar longe da sua terra não necessariamente
estar longe da sua terra, não necessariamente em outro país, já faz diferença. Como, por exemplo, muitos nordestinos que vêm para o Sudeste, né, que eu já tive muitos contatos, que têm uma saudade lá do interior da terrinha, né? Ah, mas quando eu vim para cá, mas a minha vontade é de estar lá, voltar para a minha terra. Então, volta e meia eu também tenho saudade, sou do interior de São Paulo, né? Tenho saudade da minha terrinha lá, para a gente entender a profundidade aqui, para que vocês entendam isso, a profundidade de Ezequiel que ele estava passando, juntamente com outros. Ezequiel era um profeta do Senhor, um servo do Senhor, mas que então Deus traz para ele visões. Ele, diferente de outros profetas, recebe de Deus algo especial que Deus mostrava para ele e que Deus então iria realizar para com o seu povo, para com ele mesmo, para com o seu povo, mas certamente para apaziguar o seu coração, certamente para tranquilizar a sua vida. E o que eu quero dizer é que justamente, né, o tema da mensagem nessa noite é no vale com Deus. Biblicamente falando, vale é algo, o vale é aquele local mais baixo, né, às vezes abaixo do nível do mar, cercado por montanhas talvez, mas é um local onde você fica desprotegido, você está à mercê dos inimigos, por exemplo. Tanto é que o salmista vai dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, justamente nesse sentido. No vale com Deus, eu quero trazer aqui justamente que com Deus, mas este Deus Pai, amém? Com este Pai, Senhor, forte. Então, na sua vida, pode ser que você já tenha passado por alguns vales, talvez você esteja passando por um momento de vale, e a gente vai ver, a gente já leu aqui algo, e ele está num vale de ossos secos, e que isso representa, né? Nós já lemos ao final lá que Deus vai falar assim, olha, o meu povo está aqui e está dizendo, a gente está acabado, a gente está como mortos secos, só o esqueleto. Tá? E às vezes você pode estar se sentindo assim. Você já talvez passado por uma situação como essa, mas às vezes você pode estar se sentindo dessa forma. Mas saiba que Deus está com você. Amém? Deus não te abandonou. Isso que Deus está trazendo para Ezequiel, eu não abandonei o meu povo. Amém? Eu estou dando aqui uma correção para eles. Mas isso não é para sempre, não é eterno. Amém? Porque o desejo de Deus é que nos voltemos para Ele. E aí então, seja em que momento da sua vida você passe numa condição de vale, saiba que este Pai, Deus como Pai, está com você. Amém? Então, em primeiro lugar, submeta-se a Deus. Quando Deus então pergunta para Ezequiel, Deus dá uma visão para Ezequiel e o leva num local em visão, sabe como foi isso, mas ele tem uma visão de ossos secos, ossos humanos, né? Caveiras. Sabe aquele filme Exterminador do Futuro? Um dos filmes que o exterminador lá, a máquina começa a andar, ele vai pisando, né, em esqueletos humanos, e aí ele pisa e vira pó, né, os esqueletos. É uma situação de dificuldade, é uma situação em que muitas vezes olhamos e só vemos condições de morte, sem uma visão de futuro, sem algo para o futuro, e muitas vezes isso pode acontecer na sua vida. Mas, então,
você deve estar atento ao que Deus traz, ao que Deus fala, submeta-se a Ele. Deus pergunta então para Ezequiel, filho do homem: estes ossos poderão tornar a viver? Pode ser revertido? Às vezes é a pergunta que Deus faz para você: pode isso ser revertido? Olha só, estava no exílio, não é? Longe da sua pátria. Muitos tinham morrido lá em Jerusalém, em Israel. Muitos tinham morrido quando chegaram. E agora Ezequiel, junto com o povo que sobreviveu na terra estrangeira, vivendo essa situação difícil, Deus pergunta para ele: será que isso pode ser revertido? Será que esses ossos podem tornar a viver? E a pergunta que é feita muitas vezes, e a pergunta que é feita hoje para você nesse texto, será que isso pode ser revertido na minha vida? Será que eu posso voltar a viver? A pergunta que Deus faz: será que pode ser revertido? E aí, com a resposta de Ezequiel: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Amém? A minha confiança no Senhor. Senhor, olha, de verdade eu não sei, mas eu confio em Ti. Só o Senhor sabe. Amém? Então, seja o momento que você está passando, submeta-se ao Senhor. Seja a dificuldade que for, coloque em Deus e diga: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o desejo do meu coração, certo? Que Deus conhecia o coração de Ezequiel. E a vontade dele que as coisas se revertessem, certamente. Então, submeta-se a Deus no sentido. Mas entenda que determinadas coisas você deve colocar na mão de Deus. Aquilo que você chega a um limite, coloque na mão do Senhor. Deus vai fazer. Amém? Estou dizendo isso, irmãos, não é para você, então, Deus vai fazer, eu vou ficar sentado e, então Deus faz. Não. Não. Não significa isso. Ezequiel, assim como outros, não estavam somente sobrevivendo, mas estavam vivendo na terra estranha. Hoje, passado tudo. Só para ter um exemplo, bíblico, a gente vai entender, por exemplo, Daniel, que foi servir no palácio de Nabucodonosor. Eu já trouxe isso aqui, mas para que a gente entenda. Daniel e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lembra da história? Lembra que eles foram jogados lá na fornalha de fogo ardente? Então, alguns foram servir no palácio, outros foram servir, nas obras arquitetônicas de Nabucodonosor, que fez muitas na história, só pegar um livro de história. Mas parece que Ezequiel aqui, ele ficou meio que isolado, talvez pela própria condição dele, parecida com a de Van Gogh. Eu trouxe Van Gogh aqui, não deram tanta importância a ele, mas Deus estava falando com ele. Amém? Deus estava tratando dele, e estava tratando das coisas do povo, das coisas do seu povo. E Ezequiel, sabiamente, se submete a Deus. Então Deus continua a falar com ele, Então, Ezequiel, profetize a minha palavra a estes ossos. Então, em segundo lugar, no vale com Deus, você precisa estar com a palavra de Deus
na sua boca e no seu coração, como vai dizer o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ó, eis que a palavra está diante de vós, na tua boca, no teu coração. Se você confessar, né, a Jesus como Senhor, você será salvo. Porque é com o teu coração que você crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para o perdão e salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, olha só, Jesus fala de estar com as palavras. Jesus ensinava as coisas do reino de Deus através das palavras, no caminho de Emaús. Lembra que ele encontra lá os discípulos, né, que estavam chororô, poxa, né? E aí Jesus diz que no caminho ele estava lá desde Moisés falando que o Messias havia de vir. Olha a importância da palavra de Deus. Amém? Ela precisa estar no seu coração, na sua boca, no seu coração. Profetize a estes ossos e diga-lhes. Né? Não são palavras mágicas, tá? Mas é crer na palavra do Senhor. Amém? Não é você falar a palavra mágica do Harry Potter ou outras, etc, etc. Não, mas é crer. E Deus estava dizendo para Ezequiel, você vai falar. Lembre-se que era uma visão. Olha só, lembre-se que era uma metáfora aqui. O que Deus estava profetizando para Ezequiel era que o povo iria se recuperar. E o povo não seria exterminado. Sabe por que eu estou dizendo isso aí, irmãos? Porque na história, muitos povos foram exterminados. Acabou, não tem mais povo. No Brasil, há povos indígenas que foram dizimados, que não existe mais. Nos Estados Unidos, quase que não existe povo indígena. Né? Eu lembro quando na infância eu tinha uns bonequinhos, não sei quantos já tiveram, né? Os irmãos aqui, os bonequinhos, né, dos soldados lá e os indígenas, né, nas guerras. Eu tinha lá um indinho, o soldado. Para a gente não ir até certo pouco tempo. Nas Américas, agora não lembro se são os maias ou os incas, também foram exterminados, os povos. Né? Então, o que Deus está falando aqui, de forma metafórica, nesta visão para Ezequiel, é que eu cuido do meu povo não vai ser exterminado. Amém? Não vai acabar. Então, para a tua vida, Deus também fala, olha, não está nada acabado. Amém? Eu sou aquele que guarda a tua vida, sou aquele que guarda a tua família. Amém? Então, a palavra do Senhor deve estar na tua boca, assim, no teu coração. E você deve profetizar essa palavra a essas condições de ossos secos. Mesmo, às vezes, você duvidando no teu coração, meu Deus, será? Mas Deus está falando, fala. Então, profetize e ouça a sua palavra. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí que vem, né, essa questão, né? Mesmo que não ouçam, porque os ossos secos, será que eles vão ouvir? Mas Deus fala aqui para falar, né? A palavra. Então, se Deus está colocando no teu coração, faça. Amém? Se Deus está colocando, faça. Em terceiro, então, como fazer isso? Meu Deus, se é difícil às vezes acreditar, né? Diante de tanta dificuldade, muitas vezes, que a gente vê, você precisa depender do Espírito de Deus, que já habita em você, quando você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Vimos isso na semana passada, na escola bíblica. Então, dependa do seu Espírito. E nessa visão que Deus traz, então, a Ezequiel, ele fala para ele o seguinte: a seguir
ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Amém? Então, para que haja um avivamento, um reavivamento na tua vida, na vida daquele que você ama. Aqui, Ezequiel estava com seu coração triste, certamente, porque eles estavam no exílio, todo o seu povo, os que ficaram lá, né, sob o comando dos babilônios, sob a opressão do babilônica, e com a terra arrasada, com o templo arrasado, com as coisas, com a cidade arrasada, sobrevivendo. E aí então, Deus fala para ele: é preciso que você invoque o Espírito, mas não é qualquer Espírito, é o Espírito do Senhor. Amém? Invoque o Espírito do Senhor, para que ele venha e traga vida. Traga vida. Quem já fez isso? Amém? Amém? E Deus vem. Amém? Vem. Vem. Deus vem. Deus vem e reaviva. Então, você precisa da dependência do Espírito. Às vezes a gente esquece. Deus estava lembrando Ezequiel e estava lembrando que o povo precisava disso. Precisava se lembrar disso. Que precisa depender do Espírito. Como é que é depender do Espírito? É confiar que o Senhor traz reavivamento pelo seu Espírito. É a palavra, é o Espírito que deve vir na vida do crente. No caso do povo, né? Crente, para que aquilo que está morto, ele não está dizendo aqui que parece que está morto, não, está morto. Tá? Lembre-se que é uma visão, é uma metáfora. Ele vai dizer lá na frente: olha, o meu povo está dizendo que está morto. De certa forma, ele estava morto mesmo. Para eles estavam mortos. E muitas vezes na tua vida parece que algo está morto. Muitas vezes na tua vida parece que algo que você... um determinado sonho, algo que te moveu ou te move. Algo que é legítimo, algo que é bom, algo que é de Deus. Parece que morreu, está morto, mas Deus fala para você: não está morto. Amém? Deus é aquele que renova. Dependa do seu Espírito. E peça: Espírito, sopra sobre isso que está morto. Seja algo na sua própria vida, seja algo na sua família, amém? Seja algo para aquele que você ama. Ezequiel estava aqui, e o olhar dele era para com o povo, para com o seu povo. Será que acabou tudo? Será que está tudo morto? Certamente estava no coração de Ezequiel também. E Deus então fala com ele: não está. Mas chame o meu Espírito. Amém? Chame dos quatro ventos, né? Desde os quatro ventos, né? Ou seja, 4 aqui é o número de completude. Tá? Biblicamente falando, em hebraico é um livro de completude. Deus é aquele que traz, sim, a completude. A gente não entende muitas vezes, Deus faz. Amém? E Ele vai fazer. Então não pense que está morto. Dependa do seu Espírito. Deus promete sempre a ressurreição. Deus é este Deus Pai que não vale
Ele é o Pai que segura na mão. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E aqui revela certamente o próprio coração de Ezequiel. Fala: ó, você está pensando que está tudo acabado? Não, não está não. Nem você e nem a nação está perdida, porque eu estou com vocês. Amém? Isso aqui é somente uma medida pedagógica, para que vocês se voltem para mim. Então, irmãos, muitas pessoas, né, muitos aí, grupos, enfim, empregado que dão que Deus, ele só passa a mão na cabeça e está tudo certo. Não, Deus traz medidas pedagógicas para os seus filhos. Lembra que nós tem um provérbio que diz que o pai que ama o seu filho, ele traz ali uma medida, né? Que muitas vezes o filho não concorda, mas porque ele o ama. Então, mas Deus então promete a ressurreição. Deus ele não quer destruir, ele quer. Esse é o desejo de Deus. Filho do homem, estes ossos são dá para ver aqui direitinho? Toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Você não desvaneceu, sua esperança não desvaneceu, e nem muito menos você está exterminado. Amém? Você está vivo. Deus está falando para os vivos lá, que estavam se achando mortos. Muitos morreram mesmo. Para eles não havia mais esperança. Né? A esperança para os que dormem em Cristo aqui é a eternidade. Amém? Glória a Deus. E aí, que bênção. Mas e aqui? Como é que é isso? Para os que estão aqui, a esperança. Amém? De Deus, de renovação de vida. Amém? Não está tudo acabado. Está acabado quando você partir. E quando você partir em Cristo Jesus, o Senhor nos promete a vida eterna nele. Amém? Então aqueles que partiram em Cristo Jesus, amém. Que bênção. Estão torcendo pela gente. Eu digo que estão torcendo pela gente, né? Porque eu me lembro da parábola que Jesus conta, né? Lá do rico e de Lázaro. Que o rico fala assim: Senhor, está lá no seio de Abraão, então manda alguém lá, mas manda lá para viver, ou seja, manda alguém daqui, né, que já partiu, de volta, para falar para eles e tudo mais. E Jesus diz na parábola, falou: não tem jeito não, eles lá têm os profetas, eles lá têm quem anuncia. Para os vivos, são os vivos que falam. Mas Ezequiel o povo que estava vivo estava considerando morto, estavam se considerando exterminados. E às vezes nas condições de vida, você pode estar se considerando assim. Ou pode ocorrer que você já se considerou dessa forma. Mas como vivemos neste mundo, coisas podem acontecer. E que independente da nossa vontade, olha só, Ezequiel era um profeta do Senhor, foi para o exílio. Não sabemos aqui se ele profetizou antes lá, como Jeremias. Uma Teresa diz que não. Tem uns estudos mais aprofundados, eu já dou uma consultada já, né? Então já disse que não, que é profeta lá no exílio, Deus levanta ele como profeta. Amém? Ezequiel. Mas Deus já tinha avisado com Oséias, Jeremias, né? Uma Teresa me lembra aí os profetas aí, porque a gente vai lendo Isaías, né? Antes do exílio. Mas depois, no exílio, Deus levanta profeta, lá no exílio, para falar: não está acabado. Amém? Às vezes Deus levanta profetas, levanta pessoas na tua vida para dizer: não está acabado. Amém? Então Deus pode dar vida a você aqui, nessa vida.
Muitas pessoas, muitos crentes falam, Senhor, não, que o Senhor venha logo, então me tire daqui, etc., porque estão num sofrimento tão grande, não é verdade? Mas saiba que Deus renova a tua vida aqui, amém? Mas não fica pensando não que você vai fazer uma cabana aqui, você vai viver para sempre aqui, não. E que se você montar uma cabana não vai vir chuva, não vai vir tempestade. Não... O sol, diz o livro de Provérbios, o sol e a chuva, ele nasce para todos. Então há contingências, né, na nossa vida. Há coisas que acontecem. Mas Deus está com você. Amém? Esta é a diferença. Esta é a diferença do crente para o não crente. E que infelizmente muitos que não creem no Senhor e não têm este amparo de Deus, perdem a esperança e tiram a própria vida. Infelizmente. Infelizmente até aqueles que se dizem do Senhor, porque infelizmente colocaram suas esperanças e expectativas no mundo. Mas vemos que Ezequiel aqui, e Deus está apontando para ele, confie em mim. Amém? Por isso profetize e diga, assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E é interessante que Deus fala assim, vou abrir os seus túmulos, porque eles já estavam considerados mortos, já colocaram lá uma lápide e está acabado. Não, amém? Enquanto a vida, nessa vida, e você é do Senhor, o Senhor vai reviver a tua vida. Deus promete então ressurreição, amém? Vida eterna em Cristo Jesus, mas ressurreição aqui, ressurreição de vida, não é? São tantos casos, e você deve conhecer algum de pessoas que foram revividas quando tiveram encontro com o Senhor Jesus, amém? Tantos casos de pessoas que em situações de morte mesmo. De desesperança total. Vai ver o trabalho que a nossa convenção, por exemplo, faz com o pessoal adicto, né, da Cracolândia. Então, pessoas que são tiradas de lá do monturo mesmo, daqueles ossos secos. Né? Deus faz, então, creia, o Senhor promete ressurreição. O Senhor promete vida no seu espírito. E aqui a gente termina. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Amém? O povo, eles tinham perdido a esperança. Eles confiaram lá em outros deuses, etc, etc. Deus está falando, não. Mas Deus não faz isso não. Aí Deus, então, permite, né? Fala assim, porque esses deuses não vão proteger vocês. Eles não querem proteger vocês. Mas eu vou tirar vocês daí. E vocês vão entender que eu sou o Senhor. Deus age na tua vida. Às vezes você não entende. Agora, determinadas coisas, né, determinados vales na tua vida. Tá? Vale é essa condição de para baixo, às vezes você não entende, ainda mais quando esses vales são aí fruto de coisas às vezes externas, né? Que você não teve às vezes nada a ver com isso, mas você estava ali
estava na onda, ou estava na correnteza e foi arrastado por ela. Mas Deus, Ele reverte a situação para te mostrar a cada dia que Ele continua sendo Deus. Amém? Que Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. É isso. Amém? Deus é o Senhor e Ele continua sendo o seu Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Qual é a visão que Deus te dá agora? Amém? Que Deus traz à sua mente, que você, aí, o que talvez para você parece que está seco, perdido, está morto, está acabado. E isso trouxe uma condição para você de pensar que está tudo acabado. Deus quer colocar aí vida, reanimar a sua vida pelo seu Espírito. Feche seus olhos. Coloque isso diante do Senhor. Aquilo que te incomoda, que parece ter sido um vale, algo que parece que se perdeu. Peça ao Senhor que Ele traga o seu Espírito, que já está em você, mas que Ele, com o seu Espírito na tua vida, aí faça uma revolução, Ele faça uma revolução no teu coração, amém? Porque Deus faz isso. Deus está abrindo o túmulo, que às vezes você mesmo cavou, enterrou, está lá enterrado. Mas Deus fala, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, Deus quer fazer sair, vocês vão saber ainda mais que Ele é Deus. Aí, se você já o serve, Deus está falando para Ezequiel que servia o Senhor, Deus está falando, você vai ver, você vai falar assim, não, Deus é Deus mesmo, mais ainda. E aí o Senhor vai fazer aquilo que tem no seu coração. Aqui no caso de Ezequiel era, eu queria voltar para a minha terra. Isso é que estava no coração de Ezequiel e de muitos, provavelmente. E aí vem a palavra, eu estabelecerei na sua própria terra. E o que você tem no seu coração, e o que você deseja, que é legítimo, que é de boa fama, que é legítimo diante de Deus, diante da sua palavra. Coloque diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, eu te peço, ó Deus, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, aqui, daqueles que estão de forma remota, Pai, sobre aquilo que eles estão considerados mortos, enterrados. Ó Deus, que só o Senhor pode, com o Teu Espírito Santo, reviver em seus corações e dar vida a eles, para que eles se alegrem. Então esta é a promessa que o Senhor faz ao seu povo lá com Ezequiel no exílio, profeta que é levantado no exílio. Ó Senhor, que a esperança, e essa esperança de vida aqui, ressurreição de sonhos, daquilo que trazia, ou venha trazer alegria aos corações dos teus filhos e filhas, Senhor, sejam aí resgatados, sejam, Senhor, ressuscitados pelo
Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Que haja manifestação do Teu Espírito, Senhor. E essa profecia se cumpra na vida dos Teus filhos e filhas, Pai. E que eles testemunhem que Tu és Senhor. Que eles reconheçam a cada dia. Então, ó Deus, que haja submissão a Ti, no sentido de confiança no Senhor, que mesmo no vale de condições de mortandade, de ossos secos, tenha esperança na Tua palavra, tenha esperança no Teu Espírito, tenha esperança na Tua promessa e na Tua ação nas suas vidas. Eu Te agradeço, ó Pai, porque eu sei que o Senhor já está fazendo, Senhor. Então, que os Teus filhos se mantenham, filhos e filhas se mantenham na Tua presença, porque certamente verão a Tua promessa. O Senhor disse que faria aqui com o Teu povo e fez. O Senhor disse que faz, Senhor, e a Tua palavra não fica no vazio, o Senhor faz de fato. Eu Te agradeço porque certamente, Senhor, eu vou ouvir testemunhos dos Teus feitos. Muito obrigado, Pai. Te louvo e Te agradeço. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Senhor que traz o dom da vida. No próprio Senhor Jesus, o Senhor trouxe a vida. E a ressurreição do Senhor Jesus não foi somente para nos dar a esperança da ressurreição de vida eterna com o Cristo Jesus, mas de ressuscitar-nos a cada dia para a vida neste mundo, proclamando a Tua palavra, anunciando a Tua presença, Senhor, anunciando o Teu Espírito, anunciando o Teu amor. Ó Deus, muito obrigado. Eu oro, já agradecido, em nome de Jesus. Amém.